Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Alessandro Moraes Gospeltech 316. Hoje nós estaremos estudando, aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus juntos, sobre a lição número 39 do curso Alicerces Firmes, tá? Então esse é o curso que nós estamos ministrando aí semanalmente. Então, toda segunda-feira, na parte do início da noite, eu disponibilizo a aula e fica durante toda a semana aí para você poder estudar, para você poder rever, enfim, para nós aprendermos juntos um pouco mais sobre a vontade de Deus, sobre aquilo que Ele deixou como instrução, sobre aquilo como Ele deixou como um manual da nossa vida, que é a Bíblia. Tá ok, pessoal? Bom, vocês estão vendo que hoje eu estou com uma camiseta aqui, né, da Petrobras e tal. Não estou fazendo propaganda não, mas enfim, é que ontem à noite, geralmente eu gravo de domingo essas aulas, né? E ontem à noite tinha muito bichinho de luz, né? Muitos insetos aqui devido ao calor, devido ao tempo. Então, com certeza não conseguiria fazer uma gravação tranquila. Ia ficar preocupado, né? Me atrapalhando. Então, por isso estou falando de manhã. Agora é de manhãzinha, segunda-feira de manhãzinha. E finalizando aqui, eu já vou para o meu serviço, né? Então por isso que eu estou com essa camisa aqui, tá ok? Quero agradecer a todos, como sempre, né? Todos que estão aí fazendo o curso, todos que estão desde o início. E, enfim, eu espero que vocês estejam realmente se alimentando da palavra de Deus e espero que isso tenha sido um crescimento espiritual na vida de cada um de vocês, tá? A única coisa que eu peço para vocês, né, sempre é que nós possamos compartilhar a palavra de Deus, compartilhar os ensinamentos que Deus tem nos dado, né? Se está sendo bom para você, então com certeza vai ser bom para outras pessoas. Então eu peço que você deixe o like, seu like aí no vídeo, que você se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu, para receber os novos vídeos. Se você puder fazer algum comentário, também faça o comentário, porque quanto mais like e mais comentários tiver o vídeo, o YouTube assume que o vídeo é relevante, que é um bom vídeo, e assim ele aparece, né? O YouTube disponibiliza lá na procura, quando as pessoas for fazer alguma procura, disponibiliza para as pessoas lá. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Como sempre, nós vamos revisar as perguntas e respostas da aula número 38, da aula passada, para darmos início à aula de hoje, tá ok? Então eu vou colocar aqui as perguntas e respostas da aula passada e vamos lá. Então, pessoal, primeira pergunta é a seguinte: por que Jesus ficava cansado e faminto, né? E por que experimentou tudo o que nós experimentamos, exceto o pecado, né? Bom, Jesus, apesar de ser Deus, Deus Filho, ele também vivia num corpo humano, num corpo de homem, né? Então é devido a isso, ele vivia num corpo humano, ele nasceu de uma mulher, né? Nasceu de Maria. Então, inclusive, como eu comentei na aula passada, aula retrasada, ele foi gerado no ventre de Maria, né? É lógico que não teve ali nenhuma relação, né, sexual entre José e Maria, mas foi o Espírito Santo de Deus, né, que fecundou ali no útero de Maria Jesus. E aí ali ele se desenvolveu, no tempo certo ele nasceu, como qualquer bebê nasce, e foi crescendo também, né? Como qualquer ser humano foi crescendo. Só que ele era Deus num corpo humano. Para nós é difícil, né, imaginarmos como que é isso. O corpo humano, uma pessoa, você de boa, você imagina, você sabe como é, tranquilo. Agora, como Deus deixou todo o seu poder, toda a sua divindade para nascer e viver num corpo como um bebê e ir crescendo no passar dos anos e, enfim, ir aprendendo várias coisas. É algo fantástico, né? Se a gente for parar realmente para pensar e analisar sob esse ponto de vista, Deus num corpinho de bebê, Deus dependendo
de outras pessoas para cuidar dele. É algo maravilhoso. Mas enfim, respondendo à pergunta, ele experimentou várias coisas que nós experimentamos hoje, né? Dor, alegria, tristeza, enfim, várias coisas. Mas é bom a gente deixar bem claro em que em nenhum momento Deus pecou, tá? Jesus no corpo humano pecou. Nós pecamos porque nós já nascemos pecadores, mas Deus não nasceu pecador. Jesus não nasceu pecador. Como eu falei, ele não foi descendente, ele não teve a descendência adâmica, né? Então ele não veio de Adão, ele veio de Deus, veio do Espírito Santo. Por isso ele nasceu sem pecado, ele não pecou. Porque se Jesus tivesse pecado em algum momento, o sacrifício dele na cruz não valeria, tá, a nossa salvação. Então é isso. Segunda pergunta: quem estava cuidando dos discípulos durante a tempestade? Nós vimos na aula passada que eles estavam na tempestade no barco. Então quem estava cuidando era Deus, com certeza. E terceira pergunta: por que Jesus podia ordenar que o mar e o vento se aquietassem? Por que Jesus podia dar ordem ao mar e ao vento? Porque Jesus é o criador de todas as coisas, né? Se Jesus é Deus, ele é o criador. Então foi ele que criou no início a terra, o mar, o vento e tudo. E como criação de Deus, todas as coisas o obedecem, tá? Quarta pergunta: o endemoniado poderia libertar a si mesmo do poder de Satanás? Qualquer outra pessoa poderia libertá-lo? Não. Ninguém seria capaz de libertar aquele homem, tanto que nós vimos, né, na aula passada, que muitas pessoas tentaram ajudar aquele homem a ser liberto, mas ninguém conseguiu. Agora, Jesus, quando Jesus chegou na presença dele, Jesus deu ordem aos demônios para que saíssem, deixassem ele, e ele foi liberto, tá? Então, somente Jesus poderia libertá-lo. Quinta pergunta: você ou eu podemos salvar a nós mesmos? Ou qualquer outra pessoa pode salvar-se do poder de Satanás? Quando a gente fala poder de Satanás, é o pecado, tá, pessoal? É a morte eterna, tudo isso aí. Será que nós temos algum meio próprio de nos livrarmos disso aí? Não, né? Todos nós somos incapazes de nos livrar desse poder que veio de Adão, do pecado, da morte eterna, do poder de Satanás. Tá? O único que pode nos livrar de tudo isso é Jesus. Bom, sexta pergunta. Olhando para essa história, por que podemos afirmar que os demônios odeiam as pessoas? Então, porque os demônios atormentavam aquele homem e faziam gastar sua vida gritando, cortando-se com pedras e vivendo em sepulcros, né? Cavernas onde as pessoas eram sepultadas. Então você vê que vida miserável, né? Que vida maldita aquele homem levava, tá? Então, quando os demônios conseguem, né, se apoderar das pessoas, que as pessoas dão brechas, as pessoas abrem portas, abrem janelas em sua vida para eles, eles querem realmente acabar com a vida dessas pessoas. Bom, sétima pergunta. Quem controla todos os espíritos que vivem na Terra? Né? Quando fala em espíritos, nós também podemos falar que são os anjos, que são os demônios. Tá? Quem tem controle sobre todos? Deus. E por que Deus tem o controle sobre os demônios? Porque foi Deus que criou eles, mas não criou eles como demônios. Né? Nós já aprendemos isso. Deus criou os anjos. Só que nós aprendemos também que Satanás, que era Lúcifer, se rebelou contra Deus e 1/3 dos anjos de Deus foi atrás de Satanás. Então, quando Satanás foi expulso da presença de Deus, esse 1/3 de anjos também foram expulsos. E aí, esses anjos do mal, vamos dizer assim, né? Esses anjos rebelados, hoje são os demônios que servem a Satanás, tá? Oitava pergunta agora. Quem é maior do que Satanás e seus demônios? Quem pode dar ordem a eles? Deus, porque é o criador deles, tá?
Nona pergunta: os demônios se afogaram no mar, né? Quando Jesus deu a ordem àquele endemoniado lá, os demônios que estavam nele, para que se retirassem dele, aqueles demônios falaram: olha, deixe-nos pelo menos nós entrarmos naquela manada de porcos. Jesus falou assim: que assim seja. Aí os demônios saíram do corpo daquele homem, foram para a manada de porcos, e a palavra nos diz que era mais de 1000 porcos. E aqueles porcos, quando receberam os demônios, eles ficaram tão agitados que eles se jogaram desfiladeiro abaixo e morreram todos no mar. Agora, os espíritos que estavam nele também morreram? Não. Por quê? Porque são espíritos, não tem corpo humano, né? O espírito não se afoga, tá, pessoal? Então é isso. 10ª pergunta: quem mudou completamente a vida daquele homem endemoniado? Jesus, o libertador. Foi ele que mudou a vida daquele homem, tá? E ele é o único que pode mudar a nossa vida. 11ª pergunta: quem é o único que pode libertar todas as pessoas, todas, eu, você, qualquer um que você conhece, do poder de Satanás, do poder do pecado, do poder da morte eterna? Somente Jesus, porque ele é Deus. Tá ok, pessoal? Então, essas foram as perguntas e respostas da lição 38, né, qual nós revisamos aqui. E hoje nós vamos aí estar na lição de número 39. Vamos dar uma olhadinha na lição de número 39, que é essa aí, tá? Jesus alimentou 5.000 pessoas. Jesus alimentou 5.000 pessoas, quer dizer, estimado 5.000 pessoas, né? Nós vemos que na Bíblia existem dois relatos de multiplicação de pães, né? E esse que nós vamos ver hoje é um deles. Então, na aula passada, nós vimos Jesus curando pessoas, Jesus livrando, né, o endemoniado dos seus demônios, ou seja, expulsando demônios. Nós vimos Jesus acalmando o mar e o vento, dando ordem, né, ao mar e o vento. E hoje nós vamos ver outro milagre de Jesus, que é a multiplicação dos alimentos. Tá ok, pessoal? E como sempre, né, nós vamos estar orando aqui para dar início a essa aula. Então, se você puder fechar os seus olhos onde você estiver, amém. Se não puder, não tem problema, tá, pessoal? Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te engrandecemos porque tu és soberano. Tu és o Rei dos reis, tu és o Senhor dos senhores, ó Deus. Tu és aquele que governa as nossas vidas. Tu és aquele que nos criou, ó Pai. E o mínimo que nós podemos fazer por ti, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito por nossas vidas, é te adorar. Acreditar na tua palavra, Senhor. Acreditar que o Senhor é o único Deus vivo e poderoso sobre nossas vidas. É aquele quem pode nos livrar de todo mal, Senhor. Toda enfermidade, toda doença, todo perigo escondido, Senhor. Tudo de ruim que possa acontecer com nossas vidas, ó Pai. Senhor, fica conosco nesta aula de hoje. Espírito Santo de Deus esteja conosco, nos dando discernimento, nos ensinando, ó Pai, a tua palavra, Senhor. E tudo que nós aprendemos hoje, que nós possamos gravar nas tábuas do nosso coração, ó Deus, e possamos praticar essas palavras e viver a cada dia das nossas vidas. É o que nós pedimos e agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Vamos à nossa lição de hoje, nosso estudo de hoje, lição 39. Bom, pessoal, então na lição de hoje, nós vamos mostrar, como sempre, que Jesus Cristo é Deus, mostrar que Jesus Cristo é o único Salvador e mostrar que o homem é incapaz de salvar a si mesmo, que nós devemos ir até Deus crendo, né, pela fé. E essa lição vai nos ajudar a ver que as coisas que Jesus fazia e ainda faz, né, são milagres verdadeiros, ver que a vida consiste em muito mais do que alimento e bens materiais, tá, pessoal? Nossa vida não é só alimento, não é só bens que nós podemos conquistar, é muito mais que isso. E ver que Jesus Cristo é o único que pode nos salvar. Tá? Bom,
Quanto tempo dura uma bisnaga de pão em sua casa? Depois de algum tempo, ou alguém já comeu o último pedaço, ou se você deixar lá por muito tempo, esse pão vai estragar. Nós sabemos que não dura muito tempo, mas continuamos a comprá-lo porque precisamos nos alimentar, precisamos comer, né? Precisamos receber energia para o nosso corpo. E é fácil reconhecer a importância das nossas necessidades físicas. Isso é fácil, né, pessoal? Mas e quanto às nossas necessidades espirituais? Será que é fácil também nós reconhecermos? Nós precisamos alimentar, né, o nosso espírito? Vamos ver nessa lição de hoje aqui algumas coisas a respeito disso, né? Que nem só de pão viverá o homem. Multidões seguiam Jesus. Então vamos abrir aqui. Hoje nós vamos estar focados aqui no Evangelho de João, capítulo 6, tá, pessoal? Então, se vocês estão com a Bíblia acompanhando, quiserem deixar aberta aí, é João, capítulo 6. Deixa eu colocar aqui. Os versículos 1 e 2 diz assim: E depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos, né? Então, porque Jesus curava, então Jesus ajudava muitas pessoas, então ele tinha uma multidão de seguidores, tá? Vamos voltar aqui. E por que essas pessoas seguiam Jesus? Elas se achavam pecadoras necessitadas de um Salvador? Porque esse deveria ser o motivo principal. Mas não, né? Elas seguiam Jesus porque estavam interessadas no que? Nos benefícios materiais que ele podia conceder a elas, né? Livramento, cura, expulsar demônios, tudo isso elas estavam interessadas. Elas não se importavam, na verdade, com as coisas espirituais. O que são as coisas espirituais? Ser liberta do pecado, ser liberta da morte eterna, né? Isso que são as coisas espirituais. Elas só queriam coisas que lhe trouxessem o quê? Benefícios materiais, benefícios físicos. Mas seria inútil uma pessoa seguir os ensinamentos da Bíblia com o objetivo de receber bens terrenos ou riquezas. Jesus não veio ao nosso mundo para conceder riquezas aqui na terra para nós, tá? Crer na Bíblia e confiar em Jesus como Salvador não vai nos garantir melhores condições. Deus não promete isso a ninguém, tá? Não que eu crendo em Jesus, eu crendo em Deus, eu crendo na palavra do Senhor, eu não possa ser rico, não possa ter bens aqui nessa terra, riquezas terrenas. Lógico que eu posso, com toda certeza, né? Agora, o que nós precisamos saber é que se hoje eu não tenho bens, não tenho herança, não tenho riqueza, não é porque eu vou aceitar a Jesus Cristo, porque eu vou confiar em Deus, porque eu vou confiar, passar a seguir a palavra de Deus, que Deus é obrigado a me dar essas coisas. Se Ele quiser me abençoar, amém. Agora, se não for o propósito dele, amém também, tá, pessoal? Então, nós jamais deveremos seguir a Jesus, seguir a Deus com essa intenção de ficarmos bem de vida aqui na terra, ficarmos ricos, tá? Senão nós podemos ter uma grande decepção, que era o que aquelas pessoas, aquela multidão estavam fazendo. Elas só seguiam Jesus para receber bens terrenos, bens físicos. Bom, pessoal, o verdadeiro motivo por que Jesus veio é: Deus enviou Jesus para nos libertar de Satanás, nos libertar do pecado e nos libertar da morte eterna, tá? Como está em Timóteo, 1 Timóteo 1,15. Agora vamos ler João 6, versículos 3 e 4. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, que é festa dos judeus, estava
próxima. Ele subiu no monte para ensinar ali os discípulos e a festa da Páscoa também estava próxima. Bom, na festa da Páscoa, os judeus se lembravam da última noite que seus ancestrais passaram no Egito, né? Então vocês se lembram de que o anjo da morte não entrou em suas casas, nas casas dos hebreus, porque cada família tinha o quê? Matado um cordeiro e colocado o sangue desse cordeiro nos umbrais e nas vigas da porta da casa, certo? Então Deus lhes ordenou que todo ano, né, que fosse por estatuto perpétuo todo ano, eles deveriam fazer esse procedimento, esse ritual da Páscoa, que é matar e comer um cordeiro em memória da libertação dos seus antepassados, né, de todo aquele povo que viveu escravo no Egito. Então o povo judeu viajava grandes distâncias para participar da cerimônia anual da festa da Páscoa que acontecia em Jerusalém. Tá, pessoal? Então, se vocês quiserem mais detalhes, relembrar, né, o que Deus ordenou e como Ele ordenou, está em Êxodo 12, capítulo 12, dos versículos 1 até o 28. Depois você lê lá direitinho e você vai relembrar o que Deus ordenou aos hebreus naquela época. Bom, aproximadamente 1.400 anos havia se passado desde que os israelitas saíram do Egito, naquela primeira noite de Páscoa. Por que tantos judeus ainda comemoravam a Páscoa, esse mesmo ritual? Acaso eram todos eles crentes em Deus, aguardando o libertador? Será que era por causa disso que eles comemoravam esse ritual da Páscoa? Não, né? Não eram. Então, alguns faziam porque era um costume. Outros comemoravam a Páscoa porque queriam obedecer à lei de Deus exteriormente. Contudo, no seu interior, não se importava realmente com Deus e nem criam nele. Se a gente for hoje olhar para nós e ver quais são os motivos que nós comemoramos a Páscoa, porque nós também, no nosso calendário ocidental, existe também a Páscoa, certo? E nós comemoramos a Páscoa, mas geralmente, o que nós comemoramos a Páscoa? O que é mais gostoso na Páscoa? Ah, são os ovos de Páscoa, Colomba Pascal, né? Geralmente nossos filhos, principalmente, eles aguardam nessa época do ano por causa dos ovos de chocolate. Mas é esse o verdadeiro significado da Páscoa? Não, como nós estamos aprendendo aqui. O verdadeiro significado da Páscoa seria, se a gente fosse comemorar, era matar o cordeiro, assim como Jesus, como Deus ordenou aos hebreus, né, comer em família esse cordeiro, para poder relembrar que o povo judeu, aquele que viveu escravo por 400 anos no Egito, estavam sendo libertos. Então a Páscoa hoje, a nossa Páscoa, nós devemos comemorar na Páscoa o que? É a vida de Jesus Cristo, que foi e que é o nosso Cordeiro eterno. Então ele foi crucificado, ele foi sacrificado como um cordeiro. Então a nossa Páscoa, nós brasileiros, enfim, todos os outros povos, devemos comemorar a Páscoa hoje através do sacrifício de Jesus, para relembrar o sacrifício que Jesus fez por nós, por ter nos libertado de quem? Da escravidão do Egito? Não, por ter nos libertado da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás, da escravidão da morte eterna. Então, hoje, a nossa Páscoa, sempre que nós vamos comemorar a Páscoa, esse deve ser o nosso principal objetivo, relembrar o sacrifício de Jesus que nos libertou, tá? Nos tirou da escravidão do mal. Bom, vamos voltar aqui. Havia alguns que guardavam a Páscoa, porque Deus havia ordenado, porque criam em Deus e confiavam que ele iria enviar o libertador. Então, quem fazia isso, quem comemorava a Páscoa lá com esses objetivos, era o que estava certo.
porque Deus havia ordenado, porque ele confiava, cria em Deus, né? E eles confiavam que Deus ainda enviaria o libertador, que é Jesus. Esse era o motivo verdadeiro que eles deveriam comemorar a Páscoa, tá? E Deus, enfim, cumpriu o que prometeu, né? Deus enviou Jesus, o libertador. Vamos entrar agora aqui. Nós vimos lá que Jesus subiu ao monte com seus discípulos, né, para poder ensinar. Estava perto aí da festa da Páscoa, então nós abrimos um parênteses aí para falar um pouco sobre a Páscoa. Mas vamos voltar aqui. Então, 5 pães e 2 peixinhos. Vamos ler os versículos 5, 6 e 7 de João. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, né? Porque no início ele subiu ao monte com seus discípulos, mas uma grande multidão subiu junto, se aproximava. Então ele disse a Filipe, um dos seus discípulos: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque com certeza sabia o que estava para fazer. E aí Filipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço, né? O denário era uma moeda utilizada naquele tempo, né, pessoal? Então, nem 200 dias de serviço recebidos seriam suficientes para alimentar toda aquela multidão, segundo Filipe, segundo a fé de Filipe, né? Mas vamos ver o que aconteceu. Jesus já tinha decidido o que iria fazer. Ele fez essa pergunta a Filipe só para ver a sua reação, só para ver a reação de Filipe, né? E muitas vezes acontece isso com a gente também. Jesus já tem algo para se fazer em nossa vida, só que ele deixa nós decidirmos só para ver qual é a nossa reação, para ver se a gente vai fazer a coisa certa, se não vai, que nível que está a nossa fé. Bom, Filipe já tinha visto outros milagres de Jesus. Você pode lembrar-se de alguns dos milagres que nós já vimos aqui de Jesus? Já, né? Como Filipe deveria ter reagido então a essa pergunta de Jesus? Ele deveria ter confiado no seu mestre, em Jesus? Vamos ver aí versículos 8 e 9 agora. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso, né? Para tanta gente, para uma multidão dessa que está aí, o que vai dar 5 pães e 2 peixinhos? E aí vamos ver o que aconteceu. Jesus alimentou aproximadamente 5.000 pessoas, né? Vamos ler o versículo agora 10 ao 13. Então Jesus disse assim: Façam com que todos se assentem no chão, porque havia muita relva naquele lugar. E assim os homens se assentaram, e eram quase 5.000, tá? Isso somente os homens, porque as mulheres e as crianças não foram contadas. Então Jesus pegou os pães, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Né? Então, quer dizer, toda aquela multidão, mais de 5.000 pessoas, se alimentaram até ficarem satisfeitos, né? Não quererem mais, e mesmo assim ainda sobrou 12 cestos de pães de cevada, tá, pessoal? Então Jesus fez um milagre da multiplicação, certo?
Então, quando Jesus partiu os pães e os peixes, esses começaram a multiplicar-se em suas mãos. Você consegue alimentar toda a sua família e todos os seus parentes com um único sanduíche? Não, ninguém, exceto Deus, que é todo-poderoso, pode fazer isso. Jesus foi capaz de fazer isso porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Bom, o plano do povo, né? Então aí nós vimos aí o milagre da multiplicação que Jesus fez para poder alimentar aquelas pessoas. Então, mais um milagre, mais um motivo para as pessoas crerem que Jesus era Deus, o libertador vindouro. Agora vamos ver aí o plano do povo. João 6,14. Quando as pessoas viram o sinal, né, ou o milagre que Jesus havia feito, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Né? Não chamaram nem de Salvador, libertador, chamaram de profeta. O povo parecia pronto a concordar que Jesus deveria ser o Salvador, o qual Deus prometera enviar ao mundo. No entanto, eles ainda não viam a necessidade que tinham de ser salvos por ele do poder de Satanás, do pecado e da morte. Na verdade, eles queriam que Jesus fosse o rei deles, só para que ele curasse suas doenças, desse a eles alimentos e os libertasse do quê? Do controle dos romanos, que eles estavam vivendo naquela época sob o Império Romano, né? Roma que governava praticamente todo mundo ali. E vamos ver então João 6,15. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Né? Então o povo, na verdade, queria que Jesus fosse rei deles de qualquer jeito. Então o que Jesus fez? Se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Tá? Vou voltar lá. Então Jesus se retirou e vamos ler aqui já. Jesus andou sobre as águas. E ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar. Né? Desceram do monte para o mar. E entrando no barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Né? Então, quer dizer, os discípulos desceram, Jesus ficou. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento bem forte. E os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros dentro, lago adentro, né? Quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não tenham medo. E então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Então, pessoal, só aqui, retornando um pouco aqui para cima, né? Só para comentar, acabar de comentar sobre o plano do povo. Então, o plano do povo era o quê? Que eles queriam coroar Jesus, queriam que Jesus fosse o rei deles, para que Jesus pudesse continuar sempre curando eles, alimentando eles e libertar eles da escravidão. Escravidão não, mas do domínio, né, dos romanos, da opressão, a melhor palavra é essa, da opressão que os romanos impunham sobre eles, principalmente por causa da cobrança de impostos, né, que eles pagavam aos romanos, tá? Mas Jesus, quando viu que o povo queria fazer isso, ele se retirou e foi orar. Né? Eu creio que ele subiu, se retirou sozinho. Quando Jesus estava sozinho, geralmente Jesus ficava sozinho para buscar a Deus, para buscar o Pai, para buscar comunhão, para buscar instruções, né?
para que naquele momento que ele estava sentindo algo mais humano, ele se fortalecia para que ele não pecasse, tá? Era isso que Jesus fazia. Então, quando Jesus se retirava, ele estava ali buscando algo espiritual de Deus, alimento espiritual. E você pode perceber que sempre que a Bíblia nos relata maiores milagres que Jesus fez, você pode ver que sempre antes Jesus se retirava e ficava em oração com o Pai, tá? Então, só para acabar de explicar essa parte de cima aí, o porquê que Jesus se retirou, né? E foi sozinho a buscar o Senhor, buscar o seu Pai. E depois nós vimos aí que Jesus andou sobre as águas, porque Jesus demorou, né? Ele se retirou, demorou. Aí os discípulos desceram do monte onde eles estavam, onde foi feita a multiplicação dos pães, pegaram um barco e começaram a atravessar o mar ali para ir até Cafarnaum. E Jesus depois, como não tinha, ele resolveu andar sobre as águas, né? Mais um milagre de Jesus, porque nenhum homem é capaz de andar sobre o mar, sobre as águas. Agora Jesus andou sobre as águas. Nós lemos lá que quando ele fez isso, inicialmente, os discípulos que estavam no barco, já estava à noite, estava ventando forte, acharam, né, que era uma assombração. Acharam que não imaginavam que era Jesus que estava vindo andando sobre o mar. Mas aí Jesus falou: não, acalmem-se, não tenham medo, sou eu. Então, o homem tem sido capaz de fazer muitas coisas, mas não pode andar sobre a água. E não foi difícil para Jesus andar sobre o mar. Por quê? Porque Jesus foi quem criou. Tá? Se nós lemos Colossenses 1,16, a gente vai ver que Jesus é o Criador de todas as coisas. Bom, então eles foram e atravessaram o mar. E as pessoas que estavam com Jesus, as pessoas que foram alimentadas, né, na multiplicação dos pães e dos peixes, elas procuravam Jesus. Vamos ler agora em João 6, do 22 ao 26. Então diz assim: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado ainda do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, e tendo estes partido sozinho. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão depois que o Senhor deu graças. Então, quer dizer, mais pessoas estavam vindo atrás de Jesus, além daquela multidão que tinha sido alimentada. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, e nem seus discípulos, entraram nos barcos que estavam vindo e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. Eles queriam porque queriam ficar atrás de Jesus, coroar Jesus como rei. E tendo encontrado Jesus no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então, na verdade, Jesus sabia o verdadeiro motivo pelo qual as pessoas estavam atrás deles, né? Então, Jesus conhecia a mente daquele povo e ele sabia o real motivo por que eles o buscavam. E Deus conhece cada um dos nossos pensamentos, que passa na minha mente, que passa na sua mente, Deus conhece. Ele sabe quando nós realmente não concordamos com Ele ou não desejamos obedecer a Sua palavra, a palavra de Deus. Ele sabe porque estamos ouvindo a Sua mensagem. E Ele também sabe se concordamos com Ele e se reconhecemos a necessidade de que Ele seja o nosso Salvador. Então, Ele sabe tudo o que está passando na nossa mente e nosso coração nesse exato momento. Jesus é o pão da vida, né? João 6, 27. Jesus diz assim então para eles: trabalhe, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo, né?
Então Jesus está falando aqui para eles: olha, é preciso ter alimento físico, né? É preciso ter coisas nessa terra? É preciso. Mas tudo isso se estraga, tudo isso se corrompe, tudo isso se corrói. Então, que o trabalho de vocês seja para a vida eterna, aquilo que permanece pela vida eterna, que é o nosso espírito, né? A qual o Filho do Homem, ou seja, a qual Jesus vai dar a vocês. Ele mesmo falando dele, né? Que ele falava que depois do sacrifício, então se teria a vida eterna para os nossos espíritos de acordo com a nossa fé em Jesus, tá? E o selo aqui é o Espírito Santo de Deus, tá? Como a palavra de Deus nos diz, todos nós que cremos realmente com o coração e confessamos com nossa boca que Jesus Cristo é o nosso Salvador, somos selados pelo Espírito de Deus. Então Jesus não estava dizendo que é errado trabalhar para se obter alimento, né? Como está em Lucas 12, 15 a 23. Aqui Jesus fala sobre as preocupações da nossa vida. Vamos dar uma lidinha aqui, que eu acho legal, acho importante. Lucas 12, 15 a 23. Diz assim: então lhes recomendou, Jesus recomendando: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem, né? Então, o mais importante não são os bens materiais que nós temos. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita, né? Então, quer dizer, os campos, né, a lavoura, a agricultura daquele homem foi tão boa, tão excelente, que tudo que estava dando ali, ele não tinha nem aonde guardar, armazenar. E ele pensou assim: já sei, destruirei os meus celeiros e construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. E então direi à minha própria alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Quem não pensa assim, né, pessoal? Mas aí, o que Deus lhe disse? Louco, essa noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então Jesus falando, nos advertindo através de uma parábola. É pecado nós termos bem? Já falei aqui, nós sabemos. Não somos franciscanos, não pregamos a miséria. Não é pecado, pessoal. Não é pecado ser rico, não é pecado ter bens materiais, nada disso. Agora, o nosso coração não pode estar nessas coisas. O nosso coração tem que estar em Deus, tem que estar na palavra do Senhor. Nosso coração tem que estar projetado para a vida eterna, que é a vida que virá depois da nossa morte. Porque se nós ficarmos somente pensando nos nossos bens materiais, é como Jesus falou: você está louco? E se essa noite pedirem sua alma? Ou seja, e se nós morrermos essa noite? O que será de tudo isso que eu ajuntei? O que será de tudo isso que eu gastei tempo? E minha vida espiritual, minha vida eterna? Será que compensou todo esse tempo que eu gastei na terra produzindo, guardando bens e não ter me preocupado com minha vida espiritual? Então, depois que Jesus contou essa parábola, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo: por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer e nem com o corpo
quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Né? Depois Jesus continua, certo? Mas o que nós lemos aqui, nesses versículos, é isso. É que nós devemos nos preocupar, sim, mais com nossa vida eterna, mais com nossa vida espiritual, do que com nossa vida física, nossa vida terrena, tá? Bom, então ele estava dizendo àquelas pessoas que não deveriam trabalhar apenas para obter alimento para o corpo a fim de sobreviver neste mundo, que elas também deveriam fazer tudo o que pudessem para assegurar vida eterna com Deus quando morressem, né? Quando deixassem esse mundo. Então Jesus estava dizendo-lhes que refletissem e se esforçassem por obter o quê? O alimento espiritual e eterno. E esse alimento espiritual e eterno era o quê? A verdade que Jesus estava ensinando-lhes, ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus. A vida continua depois que nossos corpos morrem. Nós viveremos para sempre. Eternamente quer dizer para sempre. Então nós viveremos para sempre no céu ou no lugar do castigo eterno. Não existe um terceiro lugar, pessoal. Ou nós iremos viver juntos com Jesus ou no castigo eterno. Então, que benefício haverá para nós termos um corpo sadio e riquezas se, quando morrermos, formos para o inferno? Né? O que será de nós? Qual o benefício que vai haver para nós se acontecer isso? Daniel 12, 2. Vamos ler aqui. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Então esse versículo de Daniel, né, está confirmando que após morrermos, né, dormem no pó, quer dizer, dormem no pó aquelas pessoas que já morreram, que se desfizeram, né, seus corpos deterioraram. Então muitos ressuscitarão, ou seja, terão vida novamente. Só que alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno, tá? Então existe somente esses dois caminhos, não há outro. Então o homem precisa ter fé para agradar a Deus e ser salvo. Nós só seremos salvos através da nossa fé. 28 e 29 de João. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Ou seja, então, qual que é a nossa obra? Primeira obra que nós devemos ter em nossa mente é crer em Jesus Cristo, tá? Esse é o princípio de tudo, crer em Jesus Cristo. O que as pessoas que foram picadas por cobras no deserto tiveram que fazer para serem salvas da morte? Essa passagem nós vimos lá atrás, né, pessoal? Lá no Egito. Quando estavam andando no deserto, depois que eles saíram do Egito. Então elas só precisaram olhar para a serpente de bronze que Moisés pendurou numa haste. Né? Então, Números 21, de 4 a 9, vai explicar essa parte. Se vocês quiserem relembrar, vocês podem estar lendo aí. Então, sendo você e eu um passageiro no avião, o que nós precisamos fazer para chegar ao nosso destino? Precisamos apenas se sentar e confiar aonde? No avião e no piloto para levar nós aonde queremos ir. Né? Não dá para fazer mais nada. Depois que você já comprou sua passagem, depois que você entrou no avião, você só tem que confiar, que não vai dar nenhum problema no avião e confiar no piloto.
tá? Então, esse é o mesmo tipo de confiança que nós temos que ter em Deus, que temos que ter no nosso Salvador Jesus Cristo. Somente Ele pode nos libertar da morte e nos tornar aceitáveis a Deus. Não podemos fazer coisa alguma para agradar a Deus e nem para fazê-lo aceitar-nos. Deus quer que deixemos de confiar em todas as outras coisas e confiemos apenas em Jesus como nosso Salvador. É Jesus que nos conduz, não dá para fazer nada, apenas confiar. Então, João 6, 30 e 31 diz assim: Então eles disseram, depois que Jesus disse que eles tinham que crer naquele que Deus enviou, eles disseram a Jesus: Que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer pão do céu. Quer dizer, pessoal, povo ingrato, né? Povo descrente de uma vez, porque Jesus já tinha feito tantos milagres, né? Curas, expulsou demônio, multiplicou pães. E aquele povo ainda estava perguntando o que mais que ele poderia fazer para que eles acreditassem que ele era o enviado de Deus. Então o povo ainda não cria em Jesus, eles queriam ver outro milagre. Eles só olhavam para as grandes coisas que Jesus fazia, ao invés de ouvirem a verdade que ele estava ensinando. E eles relembraram a Jesus do maná que seus antepassados comeram no deserto durante 40 anos. E eles atribuíam a dádiva do maná a Moisés e não a Deus. E eles diziam que se Jesus era mesmo filho de Deus, deveria mostrar um sinal tão grande quanto o que Moisés mostrara. Bom, mas Deus é fiel e ele nunca muda. João 6, 32 e 33. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então Jesus é o pão da vida, o pão eterno. Jesus lhes disse que foi seu pai e não Moisés quem dera o maná aos antepassados deles. E depois Jesus lhes disse que assim como seu pai dera o maná do céu para os israelitas não morrerem no deserto, agora estava dando o verdadeiro pão do céu, que era ele mesmo. Jesus está falando dele. Jesus é o pão de Deus. Quer dizer, Jesus é o pão que Deus deu a fim de que o mundo não morra e seja separado dele para sempre. João 6,34 diz assim: Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Mas o povo ainda estava pensando em alimento para o corpo, né? Estavam pensando ainda que o pão verdadeiro era o pão físico. E eles queriam que Jesus continuasse dando-lhes alimento, assim como ele os alimentou com pão e peixe. Vocês se lembram de que Nicodemos não pôde entender quando Jesus disse que ele precisava nascer de novo? Nicodemos achou que Jesus estava dizendo que nós temos de nascer de novo como bebês. E essas pessoas, assim como Nicodemos, achavam que Jesus estava falando de coisas naturais e terrenas. Jesus Cristo é o único Salvador. Deus é amoroso, misericordioso e bondoso. Está acabando já, pessoal. 6,35. Jesus então respondeu a eles: Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Vocês não entendem isso? Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus quis deixar bem claro isso para eles. Deus deu aos israelitas o maná do céu e água da rocha para salvá-los da morte física no deserto. E Deus enviou Jesus do céu ao mundo para salvar os pecadores da morte eterna. Se uma pessoa recusa alimentar-se, vai morrer fisicamente. Porém, qualquer um que se recuse confiar em Jesus como seu Salvador
permanecerá morto para Deus, separado dele para sempre. Vocês se lembram de que quando Adão e Eva pecaram, foram imediatamente separados de Deus? Apesar de terem sido criados à imagem de Deus, com a capacidade de conhecê-lo, amá-lo e obedecer a ele, não podiam mais corresponder a Deus. E estavam sob o domínio de Satanás, porque agora eram pecadores, não tinham comunhão com Deus. E como descendentes de Adão, todos nós nascemos pecadores, separados de Deus. Pessoal? A gente já tem aprendido isso sempre. Então, uma boa refeição pode deixá-lo satisfeito por algumas horas, mas depois ficará faminto de novo. O povo comeu o que Jesus lhes deu, mas no dia seguinte queriam mais. Então Jesus disse que aqueles que confiam nele encontrarão vida verdadeira, vida que satisfaz completamente. E como pode Jesus fazer isso por nós? Ele pode satisfazer-nos porque somente ele pode trazer-nos de volta à comunhão com Deus. Ele veio para nos dar uma vida nova, vida que é eterna, vida que satisfaz completamente. Jesus satisfaz completamente aqueles que dependem dele. Uma bela passagem do Salmo 107, 9 diz: porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Jesus Cristo é o único de quem os pecadores precisam para tornar-se aceitáveis a Deus e receberem vida eterna. Então, resumindo, pessoal, depois que a gente passa realmente a crer, a acreditar em Jesus como nosso Senhor e Salvador e nos alimentar espiritualmente, a parte física ainda é importante, sim, mas não é a principal, tá? É isso que nós queremos enfatizar. Jesus cuida de nós. O homem precisa ter fé para agradar a Deus e ser salvo. Quem confiar em Jesus como seu Salvador não precisará confiar nas boas obras que possa fazer e nem em nenhuma outra pessoa e nem coisa alguma. Então, o que nós precisamos fazer para ser salvos? Crer, acreditar, ter fé, confiar em Jesus como nosso Salvador. E assim, a gente não vai ficar dependendo das coisas boas que a gente vai fazer para pensar se a gente vai ser salvo através dessas atitudes, dessas ações ou não. Nós precisamos ter fé em Jesus. As boas obras que nós fizermos serão simplesmente consequências daquilo que Jesus tem colocado em nossos corações, em nossas vidas. Tá, pessoal? Concluindo a lição de hoje, precisamos trabalhar para nos alimentar e alimentar nossas famílias, tá? Jamais disse ao contrário. Então, a gente precisa sim trabalhar. Contudo, não importa o quão todos nós sabemos que é necessário trabalhar para se ganhar o pão de cada dia. Esse alimento só nos satisfará nessa vida terrena, nessa vida física. E quanto ao nosso apetite espiritual? Você tem fome de alimento que o Senhor quer dar, que é o alimento eterno? Você não pode trabalhar para obtê-lo, só pode recebê-lo confiando em Deus para dar o que é necessário, a graça de Deus para nossas vidas. Então, queridos, somente Deus pode supri-lo. E foi o que ele fez através da pessoa de Jesus Cristo. Amém, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham se alimentado espiritualmente dessa nossa lição de hoje, a lição número 39. Que a gente tenha aprendido, que tudo que Jesus faz para nós de milagres aqui na terra, seja o que for, não é o mais importante. O mais importante é o alimento espiritual que ele nos dá para a vida eterna, tá? Bom, já está encerrando o nosso horário. Quero orar junto com vocês para encerrarmos essa aula. Querido Deus e amado Pai, muito, muito obrigado, Senhor, por mais essa aula, por mais essa palavra, por tudo o alimento espiritual que o Senhor nos concedeu. Que nós possamos a cada dia aprender mais e mais. Que a cada dia possamos ter mais e mais fome espiritual, Pai. Fome de buscar a Ti, buscar a Tua palavra, aprender, Senhor, as coisas que o Senhor tem nos deixado. E nós confiamos em Ti, Senhor.
em Ti para ser o nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que nos alimenta física e espiritualmente, aquele que nos dá a vida eterna, Pai. Senhor, continua nos abençoando durante toda essa semana, durante todo esse ano 2021, que apesar de todas as dificuldades e lutas que nós possamos passar, que o Senhor esteja sempre conosco, Pai. Teu Espírito Santo esteja sempre falando aos nossos corações, às nossas mentes, e que nós possamos sempre estar vivendo a Tua palavra em nossas vidas. Continua nos livrando das enfermidades e doenças, ó Deus, dos perigos escondidos, ó Pai, que nos cercam e nos rodeiam. Envia os Teus anjos, ó Pai, que eles possam acampar ao nosso redor, para nos proteger e nos guardar e nos ajudar. É que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pessoal, se não deixou ainda seu like, deixe seu like, faça um comentário e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Um grande beijo a todos, em nome de Jesus. Amém.